Vamos falar de Polícia Federal indiciando Eduardo e Jair Bolsonaro, porque no Paulo Figueiredo Show de ontem nós falamos extensamente sobre como estava a temperatura em Brasília, o desespero que tomou conta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Falamos sobre como os banqueiros da Faria Lima estavam soltando a mão do Alexandre e já estão orientando o cancelamento das contas, até mesmo dos ministros que nem foram sancionados ainda pela Lei Magnitsky, e tem muita coisa acontecendo no Brasil. Porém, apesar das nossas inúmeras vitórias nos últimos tempos, nós sempre mantivemos o pé no chão e o planejamento estratégico da gente é sempre muito realista. Nesse sentido, a gente nunca pensou que o sistema fosse tomar tanta pancada quanto está tomando sem tentar reagir. Evidentemente, eles iam tentar fazer algo para aliviar a pressão em cima deles e tentar, futilmente, trazer a pressão para o nosso lado. E era muito claro de onde isso tudo viria. Como eu falei, as fichas deles acabaram e a única coisa que resta a eles é repetir as coisas que eles já vinham fazendo. Não tem como eles inventarem algo novo. Acabaram as fichas. E aí, para surpresa de zero pessoas, ontem a Polícia Federal indiciou o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por interferirem no processo do julgamento da ação penal do golpe da Disney. Para não botar a palavra na boca de ninguém, eu vou ler o trecho do relatório da Polícia Federal que concluiu pelo indiciamento. Ele diz assim: com base em elementos probatórios apresentados neste relatório, conclui-se que Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro, com a participação de Paulo Figueiredo e Silas Lima Malafaia, encontram-se associados ao mesmo contexto, praticando condutas com o objetivo de interferir no curso da ação penal 2668, STF, processo no qual o segundo nominado consta como réu. O contexto apurado demonstra que os investigados praticaram e continuam praticando condutas que se amoldam em tese aos dois tipos penais: coação do curso de processo, e aí eu vou ler o texto do artigo 344 do Código Penal. Vejam se vocês acham que isso funciona. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. E a outra é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Que preguiça, Polícia Federal. A incidência do crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Não vou ler essa porra não, João. Não vou ler, isso é muito chato. Não vou ler. O que a Polícia Federal está dizendo é que uma pessoa que está presa, o presidente Bolsonaro, e um deputado federal que está em exílio, praticaram o crime de coação no curso de processo. Um crime que requer o uso de violência ou grave ameaça. E pior ainda, praticaram um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque fizeram críticas ao STF e alguns dos seus ministros em território fora do Brasil. Depois, né, quer que a Polícia Federal e o STF sejam levados a sério. Não tem como. Não tem como. Não é à toa que vocês viraram piada no Brasil e viraram piada nos Estados Unidos. Não é à toa que vocês estão sendo sancionados. E daqui a pouco, tic-tac, 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 daqui a pouquinho vai ter policialzinho federal sancionado também. A acusação que vocês estão fazendo é ridícula. Aliás, um ponto interessantíssimo. Vocês me citaram no relatório, mas estou vendo, saiu no Globo que ainda não decidiram não me indiciar. Ué, por quê? Por que não me indiciaram? Não entendi. Fico enciumado. Espero que vocês me indiciem. Só que, ao mesmo tempo que isso acontecia, outro alvo estava na mira da Polícia Federal. Simplesmente o pastor Silas Malafaia. O Silas Malafaia voltava ontem de um voo que partiu de Lisboa em direção ao Galeão, no Rio, desembarcou e a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra ele, levou os seus celulares e até os cadernos com as anotações bíblicas dele. Faz sentido, né? Afinal, esse negócio de cristianismo para esses caras é discurso de ódio, para esses servos do Satanás. Além da apreensão dos aparelhos, eles também implicaram medidas cautelares. O pseudo-juiz Alexandre de Moraes também deu medidas cautelares. Então, o Silas Malafaia está proibido de deixar o Brasil, mesmo com a agenda internacional dele de pregações do Evangelho, e de manter contatos com outros investigados, no caso, o Jair, o Eduardo e eu. E aí, já que hoje em dia o papel da Polícia Federal, hoje, é basicamente, não me lembro qual foi a última operação da Polícia Federal que desvendou corrupção, né? Cadê a investigação do INSS? Acabou. Polícia Federal hoje é um órgão de perseguição política. O trabalho da Polícia Federal hoje é prender idoso e vazar documento e conversas sigilosas. Minutos depois da apreensão do celular do Silas Malafaia, não necessariamente do celular do Silas Malafaia, porque acho que a Polícia Federal
obteve muitos desses áudios do celular do presidente Bolsonaro, mas você começa a ver as conversas entre eles sendo vazadas para o público. E o objetivo é claro, o objetivo é o constrangimento. O objetivo não há nenhuma necessidade, essas investigações não têm absolutamente nada a ver, esses vazamentos não têm absolutamente nada a ver com o conteúdo internacional da nossa ação aqui nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, bota o áudio aí, Bruno, e eu vou reagir. Aqui o presidente Bolsonaro está se referindo especificamente, pelo menos foi o que eu entendi, ao governador Tarcísio, que foi conversar lá com o encarregado de negócios do Brasil, o encarregado de negócios dos Estados Unidos, na Embaixada do Brasil, para tentar reduzir a questão das tarifas. Aqui o Silas está botando pilha no Jair, para o Jair fazer uma manifestação depois do anúncio das tarifas, porque as tarifas aconteceram e o Jair ficou muito tempo quieto, sem saber o que fazer, sem saber como se comunicar a respeito disso, porque estava encurralado pelo Alexandre naquele momento com medo de sofrer a prisão domiciliar, e eu sempre disse, ia acabar sofrendo de qualquer forma. Mas o Silas está chamando o Eduardo de babaca. O problema é que nesse momento tinha muito pouco diálogo entre o Silas e o Eduardo. O Eduardo é um cara muito ruim de usar telefone. Então, se essas mensagens do Silas pro Eduardo chegaram, o Eduardo nunca viu, certamente nunca respondeu. De fato, ele estava muito duro, etc, e houve uma conversa, os dois ficaram na mesma página, e depois você vai ver como a postura do próprio Malafaia em relação ao Eduardo muda da água para o vinho, para usar uma metáfora bíblica que eu acho apropriada. Efetivamente, a forma como o Malafaia passa a ver a atuação do Eduardo muda da água para o vinho. Mas, em essência, o Malafaia estava correto em botar pilha no presidente Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro se pronunciar. Eu acho legal, óbvio que não dá para vocês verem essas tretas que acontecem de bastidores, e muitas vezes eu venho aqui ao Paulo Figueiredo Show comentar várias tretas, comentar coisas que eu, com base em informações que eu não posso tornar público, eu não posso tornar esse tipo de informação pública, um áudio duro, uma treta que está acontecendo entre o Malafaia e o Eduardo, ou entre o Tarcísio e o Eduardo, etc, porque são coisas de roupa suja sendo lavadas em casa. Mas muitas vezes os meus comentários partem de informações que eu não posso compartilhar com o público. E agora, quando vem ao público, a gente pode justificar. Eu acho difícil que, de fato, não estou dizendo que não aconteceu, eu acho difícil que o Malafaia tenha mandado um áudio pro Eduardo dizendo que se você fizer isso, eu vou te mandar um vídeo te arrebentar, porque a personalidade do Eduardo ia virar e falar assim, então faz isso, grava aí um vídeo me arrebentando, eu gravo um te arrebentando e fica tudo certo. O Eduardo não tem muita personalidade para ficar sofrendo esse tipo de ameaça, não. E eu acho que o Malafaia fez aqui posso estar sendo injusto aqui, mas eu acho que ele fez uma bravatinha aqui, mas essencialmente tudo que o Malafaia está falando pro presidente Bolsonaro está correto. Aqui de um outro governador está falando de Caiado, está falando do próprio Tarcísio, etc, dizendo, essa coisa de tentar negociar tarifa é perda de tempo, está correto por isso assim. Só que aqui o presidente Bolsonaro estava se recusando a se posicionar publicamente a respeito do assunto, enquanto o Malafaia estava numa outra posição dizendo, não, você é o líder maior e você tem sim que se posicionar publicamente. Ele continua os recados dele aqui. Ele conversou com quem fala com um assessor do Donald Trump todo dia. Eu não sei se ele está se referindo a gente. Eu não sei. Talvez ele esteja se referindo, porque quem fala com os assessores do Donald Trump todo dia somos nós. E, de fato, às vezes eu falava com o Malafaia, sempre tive uma relação muito boa com ele. Não sei se ele estava se referindo a gente ou se era alguém da comunidade evangélica. Eu não sei. Eu sei que isso é um ponto que eu acho que inocenta o Malafaia para dizer o seguinte, em momento algum, Malafaia nos ajudou com contato algum com ninguém. Como ele diz, eu não falo nem inglês. Eu não falo nem inglês. Então eu não sei exatamente a quem é essa pessoa que ele está se referindo. Mas não foi alguém que ajudou a gente aqui no processo, que intermediava a relação com o Trump, ou nada do tipo. É uma injustiça muito, muito grande colocar o pastor nesse processo. Olha que as coisas estão corretas o que ele está dizendo. Lembra? As mesmas coisas que você ouvia no Paulo Figueiredo Show. É verdade que num dado momento o presidente demorou muito para se manifestar. E podem reparar que demorou muito. E o pessoal da Casa Branca estranhou, falou assim, o que está acontecendo? A gente faz uma carta para o presidente, nomeando o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro não se manifesta, está com medo de se manifestar, o que está acontecendo? Pegou muito mal aqui a falta de posicionamento imediata do presidente Bolsonaro, ouvindo conselhos de todos os lados, e nesse ponto, conselhos inclusive, como por exemplo do governador Tarcísio, de outras pessoas, dizendo que ele não podia escalar, não podia usar termos mais fortes. O próprio termo tarifa Moraes estava na primeira nota que eu pessoalmente ajudei a preparar para o presidente Bolsonaro divulgar. Ele foi lá aconselhado por pessoas do mundo político a retirar, eu não sei se Tarcísio participou dessa discussão,
a retirar esse termo tarifa morais, porque seria considerado uma afronta. Nesse momento que o Silas está falando aqui, o presidente não tinha se manifestado. Então, a posição dele está, presidente, você tem que se manifestar. Outra coisa, tira isso do colo do Lula. O Lula não é citado, o Lula foi escanteado nessa história. A oposição inteira estava fazendo o Lula assumir o protagonismo, criticando o Lula. Lembre do vídeo, o governador Tarcísio criticando o Lula, o governador Zema criticando o Lula, o governador Caiado criticando o Lula. E o Malafaia teve a visão correta aqui nesse momento para tirar isso de cima do Lula. A nota preparada para o presidente Bolsonaro tinha o termo tarifa morais e terminava dizendo que o caminho para a pacificação do país era a anistia. As duas coisas, o Malafaia está falando sobre as duas coisas aqui, ambas foram retiradas pelas pessoas, eu chamo dos pau mole, no entorno do presidente Bolsonaro. Ambas. E eu dizia, posso falar aqui, elas são provas, são testemunhas, algumas são minhas amigas. Eu conversava e falava que a anistia tinha que voltar ao assunto, e naquele momento diziam assim, a anistia não adianta nem a gente conversar sobre isso, porque não tem a menor chance. Hoje, praticamente certo de que nós teremos a votação de uma anistia. Mas naquela época não haverá, até o Barroso apoiando a aprovação de uma anistia, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Mas naquela época diziam, não, perda de tempo. Não coloque, não chame de tarifa Moraes. Isso vai provocar o Moraes, vai irritar o Moraes. Não chame. Não coloque a anistia, porque isso é perda de tempo. Se falar de anistia vai afastar a possibilidade. É esse tipo de conselho pau mole pra cacete que vocês enxergam o presidente sofrendo o tempo inteiro. E ele cai nesse negócio. Deixa eu continuar aqui.